totalmente diferente. Então a gente precisa entender isso. Então eu vou chamar aqui o padrinho do nosso Café com Network, uma pessoa que tem um conhecimento incrível para trazer o que ele vai trazer agora. E eu quero que vocês recebam com muitas palmas o padrinho do nosso Café de Network, Lucas Marcilli. Bom dia! Bom dia, gente. Eu disse bom dia. Pode colocar os slides. Gente, é um prazer estar aqui com vocês, pessoas que estão buscando evolução pessoal, pessoas que estão buscando se desenvolver cada vez mais. E realmente eu vou falar sobre esse tema. Desbloqueie o poder da sua mente. Todos vocês têm um potencial muito maior do que vocês pensam. E é sobre isso que eu quero falar agora. Pode passar o próximo slide, por favor? Vou me apresentar brevemente. O meu nome é Lucas Marcilli, eu sou advogado, eu tenho 20 anos de experiência jurídica. Nos últimos anos trabalhei numa boutique jurídica. O meu público eram CEOs, CFOs, pessoas de alto padrão. E eu trabalhei sempre justamente com grandes empresários, empresas de capital aberto. Tenho mestrado na USP, na área de direito comercial. Tenho mestrado e outras especializações todas na área empresarial. Sou também hipnoterapeuta e pesquisador de PNL. E aí vocês podem estar se perguntando, mas por que um advogado corporativo, de direito empresarial, que escreveu livro na área de mercado de capitais, vai falar sobre hipnoterapia, vai falar sobre PNL, sobre o desenvolvimento da mente? E eu explico, gente, é o seguinte, a nossa pessoa física sempre vai ser maior do que a nossa pessoa jurídica. O nosso CPF sempre vai ser maior que o nosso CNPJ. Então, eu trabalhando com empresários, com CEOs, com CFOs, desbloqueando as emoções deles, restaurando as emoções deles, eles vão triplicar o seu faturamento. Eles vão ter engajamento, eles vão ganhar. Por isso que o meu canal do YouTube se chama Restauração SA. O SA é da Sociedade Anônima mesmo, porque eu estudo e gosto muito de mercado de capitais. Tem um livro publicado sobre isso. Mas o Restauração é para restaurar a pessoa como um todo, de forma holística. Então, eu trabalho no meu canal do YouTube 4 pilares, que são, primeiro, a parte mental, a sua confiança, a sua identidade. Segundo, sua saúde, falo de alimentação, falo de água alcalina também. Terceiro, investimentos. Eu dou cursos gratuitos de investimentos. Se a pessoa fizesse só esses cursos gratuitos, ela teria melhor que 99% da população brasileira. E, por último, e não menos importante, eu falo sobre fé. Fé em si mesmo e fé no Criador. E hoje eu quero falar um pouquinho para vocês, eu vou contar a história de uma pessoa. Essa pessoa se chama Mariola Czarniak. Talvez vocês não conheçam essa pessoa. Essa pessoa ela ganhava muito bem, isso mesmo. Ela ganhava muito bem, ela tinha um bom salário, só que não o salário que ela sonhava para a vida dela, nem perto disso. E ela tinha um problema muito sério na mente dela, nas emoções dela. Ela tinha um sobrepeso muito grande. Então, ela tinha bloqueios emocionais ligados à aparência, ligados à identidade, ligados ao peso corporal dela, que realmente era desproporcional, assim, afetava muito a saúde dela. E nas relações pessoais, ela era mediana, ou seja, ela tinha tudo na média, como se diz no mercado de investimentos, quando você vai falar o preço médio das ações, ela tinha uma vida medíocre, mas ela tinha um ponto abaixo da mediocridade no conceito dela, tá, gente? Isso é muito subjetivo, mas ela sofria muito por isso. E aí ela resolveu se engajar, estudar, fazer academia, fazer dietas, fazer aquelas marmitinhas que você leva para o trabalho, fazer esteira no meio do dia, tudo. E aí uma palavra aparecia para ela sempre que ela lutava. E a palavra era pizza. Exatamente. Então ela ia num restaurante, ia pedir uma salada e vinha na mente dela, não, eu trabalhei a semana inteira, hoje é sexta-feira, pizza. Ou ela estava na academia, malhou. Aí, gente, eu estou de TPM, eu briguei com meu namorado, pizza. Ela tinha uma voz sabotadora dentro dela. E essa voz sabotadora focava nessa palavra pizza. Só que, com o tempo, ela resolveu lutar contra isso. Ela estudou psicologia positiva, ela estudou várias e várias ferramentas, e aí ela criou um mecanismo engraçado, um pouco louco, mas que começou a funcionar. Ela ia com os amigos no shopping e ela tinha se programado para pedir a salada. Ela falava assim, não, tem que ter uma ligação. Ela se separava deles, sentava no banquinho do shopping, tipo ali a praça de alimentação, ela está aqui. E ela via duas Mariolas, uma falando o seguinte, olha, você merece pizza, você está de TPM, você está estressada, você brigou com o teu chefe. E a outra, que é a Mariola do futuro, e ela dizia o seguinte, não, você vai comer salada hoje, você já malhou, você é mais do que isso, eu quero que você seja melhor. E elas brigavam entre si,
E a Mariola da pizza ganhava, ganhava, ganhava. Até que chegou um dia, gente, que a Mariola da salada ganhou. E ela pediu uma salada. E comeu a salada daquele jeito. Salada, mas ela comeu a salada. E aí o que aconteceu? A partir daquele dia em diante, essa luta foi ficando mais e mais e mais constante. E a salada foi vencendo, até que, resumindo a história, chegou um dia que ela sentou com os amigos dela, que conheciam ela, e perguntaram para ela, você quer o de sempre? E o de sempre era a salada. Era a salada, gente. E aí, o que aconteceu? Ela aplicou essa técnica de enfrentar essa voz sabotadora nos negócios. Ela tinha uma voz que dizia, você não pode empreender, você já está ganhando bem, você já ganha $15 mil por mês, você não precisa empreender, você tem sua segurança, sua estabilidade. Tudo que te prende, na verdade, é a falsa ideia de estabilidade. Não existe estabilidade, gente. Eu posso ter um ataque cardíaco e morrer agora aqui. Isso não existe. Isso é uma marra, isso é uma crença limitante. E a Mariola começou a lutar com essas crenças, lutar. Resultado, ela perdeu mais ou menos 50 quilos, é ela aqui, ó. Ela era uma pessoa tímida, ela se tornou uma palestrante multinacional, ela é multimilionária e ela atingiu centenas de milhares de pessoas. Você pode dizer o seguinte, eu nunca ouvi falar em Mariola Czarniak. Verdade, você não. Só que milhões de pessoas ouviram, ela preveniu suicídios, ela ajudou centenas de milhares, ela trabalha principalmente com mulheres, em emagrecimento, em autoconfiança, em autoestima. Então, como falaram muito bem ontem, ela mudou o mundo dela. Você pode não conhecê-la, mas centenas de milhões de pessoas a conhecem. E ela é multimilionária, muito bem-sucedida, a parte familiar também. Então, ela restaurou a vida dela. Por isso, ela é meu exemplo. E eu escolhi uma dinâmica para fazer com vocês, em que eu vou dar um presente. E essa dinâmica se chama Eu Épico. Eu adaptei um pouco para a cultura do Brasil, para algumas peculiaridades aqui do local. E eu vou pedir, por favor, que vocês se entreguem nessa dinâmica. E a dinâmica é o seguinte, gente. Peço que vocês, por favor, se levantem todos. Só quem não puder, se tiver algum machucado, mas quem puder, por favor, se levante. Isso. Agora eu vou pedir para vocês colocarem os seus pulsos fechados, fechem bem os pulsos. Aqui na cintura, eu vou fazer primeiro que eu estou com o microfone, mas é o que se chama, a Amy Cuddy, é uma especialista de Stanford, posição de poder. Pensem no Superman e na Mulher Maravilha. É essa posição aqui, ó. Levantem o seu queixo, tá? Confiança. Fechem os seus olhos. E agora sorriam. Por favor, sorriam. Gente, eu não quero um sorriso meia boca não, tá? É para mostrar a gengiva mesmo, obturação, tudo que vocês puderem imaginar. Beleza, sorriam. Agora eu quero que vocês respirem fundo. Segurem o ar. Soltem o ar. Respirem fundo de novo. Soltem o ar. Respirem fundo uma última vez. Segurem um pouquinho. Soltem o ar. Agora eu quero que vocês se imaginem num quarto branco, pequeno. E na frente de vocês aparece um campo de força, um campo de raio laser. Esse desses filmes de ficção científica. Só que ele é de ouro, ele é dourado e ele é translúcido. Então você consegue ver um pouquinho atrás dele. Conseguiram imaginar? Muito bem. Agora uma pessoa vem vindo na sua direção. E ela para na sua frente e põe os braços na mesma posição que você. E olha que estranho, essa pessoa é você. Ela é você. Respirem fundo, olhem nos seus próprios olhos, com olhos fechados, mentalmente vocês se encarem. E vocês vão perceber agora que essa pessoa, ela é um pouco diferente de vocês. Ela é um pouco diferente em alguns sentidos. E o primeiro ponto que vocês percebem é o sorriso. Essa pessoa, ela acorda e dorme sorrindo. Ela tem uma paz de espírito, que ela tem a alma refrigerada. Por quê? Ela tem um contato com o Criador e uma intimidade que você ainda não tem. Ela tem uma intimidade com o Criador, ela sente uma confiança, ela se sente filho, ela se sente amado, amada. E esse é o primeiro ponto. Você olha para ela e você pensa, eu queria ter isso. O segundo ponto, parte familiar. Ela tem intimidade com seus filhos. Ela abraça os seus filhos, suas filhas, fala, mãe, pai, eu te amo. Ela tem isso. Ela tem intimidade com o marido, com a mulher, com os amigos. Ela tem cumplicidade. E nesse mundo em que está todo mundo girando para ver o rios, ela para e exerce a presença. Ela para e exerce a presença com o marido, com a mulher. 1 hora por dia. Mas ela tem isso. E você às vezes sente falta disso.
e você começa a ficar inspirado por essa pessoa, falando, nossa. E você olha, ela não é tão diferente de você. São pequenos detalhes. Agora, tem mais. Você olha para o relógio dela, ou dele, e o relógio é mais caro que o seu carro. Você olha para a bolsa dela, e a bolsa dela também é mais cara que o seu carro. Você, mulher, fala, nossa senhora, que bolsa é essa? Você olha para os carros que eles andam, que essa pessoa anda, seja homem, seja mulher, e o carro é mais caro que a casa que você mora hoje. E você fala, nossa, mas que prosperidade. Os lugares que ela viaja pelo mundo, 6, 7, 10 vezes por ano. Você fala, nossa, que liberdade geográfica. Ela vai passar um final de semana onde ela quiser. Ela tem uma casinha de praia nas Maldivas. Ela tem uma casinha de campo em Aspen. E por aí vai. Tudo que ela toca, ela realiza, ela prospera. E essa pessoa é muito parecida com você, mas ela é um pouquinho diferente. Esse eu é o seu eu épico. Ele respira de uma forma um pouco diferente. Ele se posiciona corporalmente de uma forma diferente. Confiante. Ele tem poder. Só que é um poder que não é aquele poder baseado na agressividade, baseado na tensão, baseado na autoconfiança agressiva. Ele é baseado na paz e na intimidade da sua relação com o Criador. Você olha para essa pessoa e você começa a sentir-se bem, cada vez melhor. E atrás dela aparece um telão mostrando as realizações dela. Os amigos que ela convive são pessoas que você assiste na TV, no Instagram, no YouTube. E são amigos dela de dia a dia. E você é uma média das 5 pessoas que você mais se relaciona. E você vai ficando empolgado com isso, empolgada. E cada vez que você vai ficando mais empolgado, aquele campo de força vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Você vai se inspirando, você vai se inspirando, você vai se sentindo cada vez mais que você pode ser aquela pessoa, que você é aquela pessoa. E aquele campo de força, ele desaparece. Ele desapareceu. E agora se concentre só no som da minha voz. O campo de força não existe mais. Eu vou contar até 3 e você mentalmente vai dar 3 passos para frente. 1, 2, 3. Você é essa pessoa. E você pisa no mesmo lugar dela. E vocês são um só agora. Agora eu quero que você feche bem forte a sua mão direita. Bem forte. Porque você acessou o seu eu épico. Eu vou contar até 3 de novo. Eu quero que você aperte essa mão direita com toda a sua força. Você vai ancorar esse momento. Eu vou contar até 3 de novo. E você vai falar, eu sou épico. 1, 2, 3, digam. Eu sou épico. Mais forte. Eu sou épico. Mais uma vez. Eu sou épico. Muito bom. E, gente, agora eu vou falar sério com vocês. Ninguém merece uma vida medíocre. Ninguém. Abram seus olhos, olhem para mim. Vocês não merecem uma vida medíocre. E eu tenho boas novas para vocês. Por favor, podem se sentar. Essa moça aqui, ela fez isso na raça, com livros, com diversas mecânicas, sofrendo muito, não foi uma coisa rápida. Mas, pode ir para o próximo slide, por favor? Existem ferramentas para isso. E essas ferramentas quebram, basicamente, 2 inimigos que todos nós temos. A nossa personalidade ela é formada do 0 até os 12 anos. E esses obstáculos, esses inimigos, são as nossas crenças limitantes e as nossas vozes sabotadores. Eu trabalho com executivo justamente por isso, porque o seu CNPJ ele é menor do que o seu CPF. A sua identidade, o seu propósito, sempre vão superar a sua empresa. A sua empresa é um mero reflexo do que você faz. Se você não acredita em você, ou se você tem vozes te sabotando todo dia, não vai adiantar nada. Você vai remar, e nós vamos ver um caso aqui concreto. Próximo slide, por favor. Então, esses são os bloqueios ao seu potencial, crenças limitantes. E essas crenças, elas foram formadas do 0 aos 12 anos pelas pessoas que você mais confiava. Pais, avós, professores, amigos de infância. E o pior, gente, essas pessoas elas estavam querendo o seu bem. Elas te amam, elas estavam querendo te proteger. O nosso cérebro, do ponto de vista da neurociência, ele é feito para preservar energia. Então, as vozes limitantes, que são essas vozes sabotadoras, é o seu cérebro literalmente te protegendo de se ferrar. E as pessoas que fazem mais sucesso na internet, essas pessoas mais louquinhas, tipo Elon Musk, essas pessoas, elas quebraram a cara muitas vezes, porque elas conseguiram silenciar essa voz, e você só vê ela no momento do sucesso. Mas Napoleon Hill, que é um grande mestre na arte do desenvolvimento pessoal, sempre falava, o sucesso ele é um empilhamento de fracassos.
é que a gente só vê a pessoa quando ela chegou no sucesso. Próximo slide, por favor. Gente, e como eu disse, diferente do caso da Mariola, existem ferramentas, diversas ferramentas que podem te ajudar a tirar essas crenças limitantes, a silenciar as suas vozes sabotadoras. Eu separei algumas aqui, mas existem muitas outras. A hipnoterapia, programação neurolinguística, neurociência, psicoterapia, psiquiatria, psicanálise. Não existe hierarquia entre elas. Lógico, existem algumas mais antigas, muito mais validadas pela ciência tradicional, mas todas elas têm a sua importância. Todas elas são ferramentas. O desenvolvimento pessoal não existe rivalidade. Todas as pessoas que trabalham com desenvolvimento pessoal, como foi muito bem falado aqui, são irmãs, elas têm que trabalhar junto. Cada pessoa se comunica com uma pessoa. Às vezes uma pessoa tem um ambiente específico, ela não vai se relacionar comigo, mas ela vai se relacionar com uma outra pessoa que falou aqui ontem, ou hoje, ou nos eventos seguintes. Então, essas ferramentas aqui, elas são nossas aliadas. Não existe uma melhor ou pior que a outra. Existe o que funciona para cada pessoa. Cada pessoa é um universo. Então, você não pode rotular essa pessoa numa caixinha e tentar aplicar uma regra a ela. Às vezes não funciona. Por exemplo, a hipnoterapia, a hipnose, existem muitas crenças limitantes sobre ela que eu vou tentar quebrar um pouco aqui. Às vezes a pessoa, se ela não quer ser hipnotizada, no subconsciente dela, ela não vai ser hipnotizada. E está tudo bem. Ela pode fazer programação linguística, que é uma coisa que eu também domino. Ela pode fazer um tratamento psicológico tradicional, sem problema. São ferramentas todas da mesma importância. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a hipnoterapia. Gente, primeiro eu vou falar o que é a hipnose. Hipnose nada mais é do que um processo natural que todos vocês passam todos os dias. Todos os dias vocês são hipnotizados. E como isso acontece? Eu vou dar um exemplo. Vocês já assistiram um filme de terror? Sim? Imaginem o Jason, o Fred... Gente, eu nasci nos anos 70, tá? Imaginem o Jason, o Fred Krueger, correndo atrás da mocinha e você lá. Ai, meu Deus. Aí ele vai pegar ela. E ele está indo com a faca. Aí ela escorregou, você fica desesperado. Só que se você parar, respirar fundo e acessar o seu córtex pré-frontal, o seu lado consciente, você vai falar, gente, isso é só um filme, é tudo ensaiado, tem um sonoplasta ali, tem um câmera ali. Só que você não fica assim. Você fica desesperado. Por quê? Porque você está hipnotizado. A hipnose é natural. Você é hipnotizado várias vezes durante o dia, ouvindo rádio, ouvindo música, tomando banho. Sabe aquela hora no banho que você tem um monte de ideia legal? Você acessa uma parte do cérebro chamada sistema vago. O caminho até lá é hipnose. O que é? É um estado natural de hiperfoco. Não tem nada de artificial com a hipnose. Vou dar um segundo exemplo para vocês, que é o seguinte. Imaginem aquela novela, aquela série romântica, tem um mocinho e a mocinha brigando, e você gosta muito dos dois, você gosta do casal. Aí o cara trai a mocinha. Aí você fica com ódio dele, acabou a série, você vai dormir. Você fica pensando naquilo como se fosse uma pessoa da sua família. Desgraçado, por que traiu ela? Gente, às vezes esses atores, eles se odeiam na vida real. Eles estão só fazendo um papel, eles se odeiam, eles não se dão bem. Só que você tomou para si isso. Você está hipnotizado. É só isso que é hipnose. É um estado de hiperatenção. E o que é a hipnoterapia? A hipnoterapia nada mais é do que uma terapia em que a gente induz a pessoa a esse estado de hiperatenção para acessar os sentimentos. E aqui eu vou falar um pouco sobre o modelo da mente. O modelo da mente, na hipnose, é um pouco diferente da psicologia e da programação neurolinguística. Na hipnose, a mente é dividida em 3 partes. O inconsciente, que dentro da evolução das espécies são milhões e milhões de anos de evolução, então é a parte mais sombria, digamos assim, mais reptiliana, mais primitiva do nosso cérebro. O subconsciente, de 200 mil a 100 mil anos de evolução, que é aquela parte que acessa as nossas emoções, que acessa todas as nossas memórias de longo prazo, e olha só, gente, que acessa os nossos hábitos. O subconsciente é o nosso irmão forte. Por exemplo, todos vocês estão falando aqui comigo numa frequência que se chama de beta, usando essa parte do cérebro aqui. Ó. A gente falando consciente, a gente está usando o córtex pré-frontal. Só que as decisões mais importantes da nossa vida, a gente toma no subconsciente. E aí, como eu já disse, nós temos o consciente, córtex pré-frontal, é onde a gente está agora, é onde a gente está acordado. Só que os momentos mais difíceis da nossa vida, ou aquela hora que você tem que tomar uma decisão chave, que às vezes são pequenas decisões do dia a dia que mudam a sua vida, o teu subconsciente fala, não, vamos para o que é confortável. Aliás, uma retificação aprendi recentemente numa imersão com o Fábio Frey, um grande mentor, não existe zona de conforto, gente. Porque se você trabalha num local que você odeia, que você pega ônibus para ir e para voltar, e que você está acostumado, mas que aquilo te faz mal, se você está numa relação abusiva, que você percebe que a pessoa te trata mal, mas na hora H você acaba voltando e não consegue terminar, você não está numa zona de conforto.
Você está numa zona de domínio. Você conhece aquele seu mal. Aquilo se chama domínio e não conforto. Você está desconfortável numa zona de domínio. Pode passar o próximo, por favor? E agora, gente, que vocês já têm uma noção do que é hipnose, eu quero passar para vocês um exemplo real. Só para reforçar mais uma vez o que acontece no processo hipnótico. Você faz um procedimento com a pessoa ela entra num hiperfoco, ela relaxa e ela recebe sugestões positivas. Num dos meus primeiros cursos que eu fiz de hipnose, eu vi esse caso, e o caso é uma história real. A avó dessa pessoa, que foi o paciente, ela disse para ele, você tem que ser igual ao Silvio Santos, você tem que ser muito bem-sucedido, você tem que ser um empresário, você não pode trabalhar para os outros. E ele cresceu com isso, só que ela citava esse versículo da Bíblia, eu estou usando aqui King James, em Mateus 19, 24. E lhes digo mais, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, ela teve o que é uma das piores coisas que pode acontecer. Duas crenças contrastantes entre si, duas programações limitantes. Por quê? Se ele vai se tornar um empresário, se ele vai empreender, e buscando ser sucedido como o próprio Silvio Santos, é óbvio que ele iria ganhar dinheiro, que ele ia se tornar um homem rico em algum momento. E foi o que aconteceu. Esse rapaz, ele fez faculdade, ele foi super bem sucedido, ele abriu uma empresa, ele prosperou muito rápido. E aí o que aconteceu? Ele olhou para a conta bancária dele, ele olhou... Alô? Ele olhou para o operador dele de mercado de capitais, nossa, eu tenho muitas ações, nossa, eu tenho muito dinheiro, tem alguma coisa errada. E não foi aqui no consciente, foi o subconsciente dele que começou a se sabotar. Então ele resolveu, ele ia todo dia, de domingo a domingo na empresa, ele resolveu, não, eu vou vir uma vez por semana, eu já estou com a vida ganha, eu mereço, já trabalhei muito, não preciso mais disso. E aí ele começou a delegar, tinham 30 pessoas no processo seletivo, ele pegava a pior, e essa empresa entrou em recuperação judicial, quase faliu. E ele estava em casa, depressivo, sofrendo, desesperado. E quem entrou? A avó. A voz da voz dele. Você tem que ser como o Silvio Santos. E ele resolveu abrir uma segunda empresa, num outro nicho. Estudou um nicho. Em um ano, gente, ele estava multimilionário num outro ramo. Olha o potencial de uma programação positiva, de uma crença positiva na sua vida. E aí o que aconteceu? Gente, eu estou bem, eu estou usando o dinheiro dessa empresa para pagar a dívida da outra empresa, está tudo tranquilo na minha vida, eu não preciso mais ir todo dia, eu vou ficar aqui, vou ficar em casa, vou gerir da praia. Essa segunda empresa faliu. Resumindo a história, gente, isso aconteceu 5 vezes. O cara abriu a empresa, fez sucesso em 1, 2 anos e a empresa quebrou. E ele foi fazer um tratamento de hipnoterapia, em que foi acessado o subconsciente dele. Na hipnoterapia, ontem, acho que foi o Eliezer, falou muito bem, tem um lema, o problema não é o problema. Por exemplo, na programação neurolinguística, que é como eu conduzi a vocês agora há pouco, uma experiência, eu coordeno, eu dito um caminho para vocês. Na hipnoterapia, não. É o seu subconsciente que fala, às vezes com voz de criança, às vezes naquele momento da sua vida, e ali foi descoberto, o problema era esse. Isso foi ressignificado como? Mostrando para ele que, na verdade, as Escrituras ensinam que você tem que colocar o Criador e o reino dos céus em primeiro lugar. Isso não significa que você não possa prosperar. Você pega o exemplo de José do Egito, você pega o exemplo de José de Arimateia, que foi falado também aqui hoje, eram homens prósperos, tem muitos outros. E o que, na verdade, é ensinado é que a prioridade tem que ser o reino dos céus. Você não pode trocar uma coisa por outra, você não pode servir a 2 mestres. Só que se você servir um mestre único, o Deus único, o Criador, todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. E foi o que aconteceu. Ele ressignificou isso dentro da cabeça dele, dentro das emoções dele, e hoje esse cara é uma máquina, porque o conjunto dos fracassos que ele viveu são escadas que pavimentam o seu sucesso. Então ele tinha muita coisa que ele tinha aprendido e passou a aplicar. E isso mudou a vida dele. Eu queria... Posso, por favor? Eu queria, antes de passar um pouco dos meus canais, eu queria quebrar com vocês agora algumas objeções sobre a hipnoterapia que são importantes. Primeira coisa, eu vou dormir na hipnoterapia, eu vou apagar, eu vou entrar em transe. Existe esse nome técnico, transe hipnótico, mas eu vou dormir? Não, você não dorme. Você está num estado de hiperatenção, você está acordado a todo momento. Segunda coisa, eu vou voltar?
Não, você não vai voltar porque você não vai a lugar nenhum enquanto você está hipnotizado, você está consciente. O seu subconsciente, ele tem um guardião. Se uma pessoa está sendo hipnotizada e, por exemplo, o hipnoterapeuta fala, tira a roupa, você levanta e vai embora. Fala, não, tá louco? Entendeu? Você está acordado. Na verdade, o seu cérebro é muito poderoso, muito mais do que vocês imaginam, e você permite ao hipnoterapeuta fazer uma condução. É só isso, nada além disso. Uma outra crença, existe controle da mente? Em hipótese alguma. Na verdade, a pessoa que está hipnotizada, que está induzida, ela tira de dentro de si alguma coisa, ela precisa perdoar alguém, ela tem uma mágoa, às vezes um abuso que aconteceu com 3 anos, ela não lembra. E essas formações de crenças limitantes são do 0 aos 12 anos. Então, você tem que trabalhar isso. Às vezes você tem uma voz sabotadora que você precisa identificar, como a Mariola fez, ela criou um arquétipo. Existem outras técnicas, como Shirzad Chamine, na psicologia positiva, ele tem os arquétipos dos 10 sabotadores. Então, existem vários caminhos. Mas por que eu destaco a hipnose? Porque, primeiro, é a que tem mais preconceito, é a que tem mais informação ruidosa equivocada. E, segundo, estatisticamente, ela é mais rápida. Em 3, 4 sessões, a pessoa ela já sofre uma mudança absurda na vida dela. Então, eu queria divulgar um pouquinho os meus canais. O meu canal se chama Restauração SA, tanto no Instagram quanto no YouTube. No Instagram é Restauração sem o cedilha e o tio. Pode passar para o próximo slide, por favor. E meu foco é a hipnoterapia, mas eu quero falar um pouquinho, só um pouquinho para vocês, do que é a programação neurolinguística, até em homenagem ao Eliezer e à palestra de ontem. Programação neurolinguística, gente, nada mais é do que você mudar as suas sinapses neurais através da comunicação. Por isso que branding, posicionamento de marca, é uma coisa importante. Você está falando com a essência da pessoa ali. Por isso que hoje o marketing é muito aliado à psicologia. Por isso tudo. E eu vou dar um exemplo. Você tem um amigo no seu trabalho. Ele torce para um time de futebol, ele tem um filho pequeno. E ele é fanático por aquele time. E ele ama o filho dele, obviamente. E ele tem um chefe que pega no pé dele, que sacaneia ele. E aí, você chega e fala assim, bom dia, tudo bom? Seu time ganhou ontem, né? Levou o filhão. A pessoa abre um sorriso. Ela fala, nossa, sim, eu levei meu filho. E Zaza fica todo empolgado. E o dia dela vai ser melhor, pelo menos até a hora do almoço, ela receber algum relatório, alguma coisa. Por outro lado, você pode chegar, putz, você viu que o Zezinho ali te colocou no turno do sábado à noite para te sacanear? Você acabou com o dia daquela pessoa. Você, com o mesmo tempo de voz, com uma palavra, você pode levantar o dia de uma pessoa, você pode destruir o dia de uma pessoa. Isso, basicamente, é programação neurolinguística. Então, é muito importante que vocês tomem cuidado com as suas palavras. E aqui eu quero dar um exemplo prático do Tony Robbins, mas eu queria rapidamente falar de uma pessoa aqui. Uma pessoa brasileira, Rodrigo Santoro. Rodrigo Santoro era um rapaz humilde que precisava correr atrás do ônibus para pegar carona do lado, esse tipo de coisa. E ele decidiu ser astro de Hollywood. Vejam, ele não decidiu ser o Jack Nicholson. Ele decidiu ser astro de Hollywood. E ele acreditou nisso, mais do que os outros. E quando você acredita, o seu cérebro busca os caminhos para você fazer por onde. E o que aconteceu com ele, gente? Ele estreou um filme chamado As Panteras, que ele aparece sem camisa, sem falar nada, estereótipo de que todo brasileiro é um homem bonito, ele era um estereótipo ambulante, e ele foi massacrado. Naquela época a internet não era tão grande, mas ele foi massacrado. Algum tempo depois, ele já gravou mais de 12 filmes. Ou seja, ele não é o Jack Nicholson, ele não é o Robert De Niro, ele não disse que ele ia ser o maior astro de Hollywood, mas ele é um astro de Hollywood. E eu queria fazer um ótimo exercício com vocês. Esse exercício é do Tony Robbins, e eu aprendi, eu já tinha visto esse exercício, mas eu fiz recentemente com um grande mentor que eu mencionei, o Fábio Fry. Eu queria fazer com vocês, por favor, se levantem para encerrar. Eu acho que esse exercício é importante para vocês terem uma ideia do poder da sua mente. Com os olhos abertos mesmo, gente, peguem esse dedo, estiquem a mão assim, e vão para o seu lado esquerdo. Esquerdo. O máximo que vocês puderem. Não precisa forçar, se machucar nada. É esquerdo, você está na direita. É com a outra mão. Com a mão. Isso, perfeito. Fechem os olhos agora. Marquem um pouco esse ponto. Abram os olhos e vejam o ponto. Beleza? Voltem para o centro. Fiquem com a posição do dedo apontado e fechem os olhos. Agora, por favor, eu peço a vocês que, sem mexerem o corpo, sem mexerem nada, sem mexerem o dedo, fiquem assim, mas não mexam. Eu quero que vocês se imaginem indo de novo com o dedo para aquele lado, na sua mente, sem mexer a mão.
Imaginem você indo, você forçando, forçando, forçando. Você superou aquele momento, você está forçando cada vez mais. Imaginem que se você chegar mais longe, tem pessoas vendo, te admirando, seus entes queridos. Imagina que você está indo cada vez mais forte, cada vez mais forte, cada vez mais forte com aquele dedo. Você tem uma articulação, você tem uma flexibilidade que você não tinha. E você vai mais forte, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Só mais um pouquinho, vai, 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 força, 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 força. Abram os olhos, abram os olhos. Abram todos os olhos. Agora façam de novo, acordados, vai. Vai, 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 vai. Olhem até onde vocês chegaram. Vocês percebem a diferença? Isso é o poder da sua mente que não é exercitado. Então, vocês têm um potencial dentro de vocês muito, muito maior. E é isso que eu quero dizer. Todas as pessoas conseguem evoluir se elas quiserem. Não é uma questão de condição. Às vezes você está me ouvindo e fala, não, eu estou num momento de muito problema, eu estou desempregado, eu não tenho como buscar isso. É uma questão de decisão. Eu mesmo já hipnotizei pessoas de graça, que eu vi sangue nos olhos daquelas pessoas, que a pessoa quer mudar, entendeu? Todos vocês, psicologia, todas essas áreas aqui, existem trabalhos voluntários nisso, existe muita coisa na internet, livros. Então a questão não é uma questão de condição. Vocês têm que se decidir. E assim, eu digo para vocês, se uma pessoa que ouviu minha palestra até aqui, se ela se motivou a melhorar e ela mudou a vida dela de alguma forma, para mim já é o suficiente. Uma vida, para mim, já é o suficiente. Queria dizer, para finalizar, que a vida, ela renasce, cada dia é uma nova oportunidade. Cada dia a gente tem um novo round. E sempre é tempo de recomeçar. Você vai dormir, você vai acordar amanhã, é um novo dia, é uma nova vida. E aqui na minha frente, eu só vejo vencedores. Só vencedores. E para finalizar, gente, eu quero dizer uma coisa muito importante. Você é muito maior do que você pensa. Você é a imagem e semelhança do Criador. Sempre que você tiver dúvida, feche os seus olhos e pense nele. Abra de novo. Você merece uma vida melhor. Deus abençoe a todos vocês. Um excelente dia de palestra. Uau! Muitas experiências. Olha, eu vou falar para vocês. O Lucas foi uma pessoa